Olá, estão com tempo livre? O que é que fazem nos tempos livres? E se eu vos convidasse para uma conversa com uma pessoa que já andou pelos jardins de Harvard e de lá saiu com um doutoramento em ciência política, é um prestigiado pensador, uma grande cabeça portuguesa, mal aproveitada por cá, diria eu, e que mal para por cá, talvez por isso mesmo, ou não sabemos, já vamos saber. Por isso é um privilégio, sintam-se privilegiados desse lado, por tentarmos ocupar os vossos tempos livres com um grande investigador de geopolítica, alguém que parece ter uma espécie de drone sobre as nossas cabeças, sobre o nosso continente e sobre os continentes vizinhos, alguém com uma certa habilidade para fazer um zoom out que a maior parte de nós não consegue fazer ou não se dedicou a fazer. Escreve livros a um ritmo, diria eu, frenético. É só olharmos para a bio que tem no Twitter. Estamos em 2021 e consta que já tem um livro agendado para 2022 e até já teve um livro censurado na China em 2018. O que é que lê para alimentar o pensamento e em que é que anda a pensar? Nos tempos livres, Bruno Maçães. Estava difícil agendarmos isto, Bruno. Ótima introdução, muito obrigado. Em tempos de pandemia, o que é que lhe tem ocupado o pensamento nos últimos tempos? Qual é o tópico que se instala mentalmente e que que fica mais tempo por ir navegar e que não tenha que ver com a vida pessoal? Bom, como disse, estou a escrever. Normalmente um escritor profissional tem um livro a sair, tem outro que está já escrito, tem outro que está a planear. É uma sucessão incrível e por isso estou muito ocupado com os meus livros. Aquilo que leio é quase sempre relacionado com os livros, e este livro que vai sair agora é sobre a pandemia, e então, infelizmente ou felizmente, tenho passado muito tempo a pensar sobre a pandemia, além de ter que levar com ela em cima no dia-a-dia, não é? Mas então a pandemia é o main topic do momento? É, porque eu achei desde o início que era preciso escrever um livro sobre a pandemia, se nós quisermos ter um olhar sobre o mundo contemporâneo. Continuo a achar que é o acontecimento no nosso tempo de vida, no meu, no seu, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, o acontecimento mais marcante. Talvez o acontecimento mais marcante desde a Segunda Guerra Mundial. Muita coisa vai mudar, mesmo que nós não nos apercebamos da relação direta entre a pandemia e os efeitos. E por isso queria passar algum tempo a escrever um livro que daqui a 20, 30 anos possa olhar para trás e ver se acertei em algumas coisas ou se falhei. Mas é esse que vai sair em 2021 ou... Não, esse vai sair daqui a 2 ou 3 meses no Reino Unido. Em setembro, diria... Em setembro. E 2021 é sobre a Índia, não é? 2022. Em princípio sim, era isso que estava pensado e já tenho muitas páginas, mas infelizmente a pandemia também nos impede de viajar à Índia e havia uma série de coisas que eu queria fazer lá para o livro. O livro ia ter, tal como este que está aqui, O Despertar da Eurásia, ia ter um elemento muito forte de viagens e de reportagem. E por isso talvez isso tenha de ser adiado, mas eu tenho outras ideias, por isso não é um problema se esse tiver que ser adiado um ano. Mas é tranquilo adiar viagens? O Bruno passou 2019 a viajar, agora a ter de refriar um pouco esse ímpeto. Isso é horrível, isso foi a parte mais difícil da pandemia para mim. Infelizmente nenhum familiar, nenhum amigo muito próximo foi afetado e por isso eu também continuo a repetir que há pessoas que sofreram muito mais, mas para mim foi muito difícil porque eu adorava a vida que tinha. Nos últimos 2 anos antes da pandemia viajava sem parar, muitas conferências, muitas pessoas interessantes, pessoas que sempre tinha querido encontrar e falar e conhecer e estava a fazer isso. E a pandemia desse ponto de vista foi péssimo. Foi péssimo para a minha vida profissional também, porque muito do dinheiro que eu ganhava era em palestras, em conferências e a maior parte delas foram canceladas. Vai retomar em breve ou não? As conferências ou ainda está parado? Algumas vão começar já no próximo mês, já neste mês, em junho. Mas eu estou convencido que as coisas não vão voltar muito rapidamente ao que eram. Se é que alguma vez vão voltar ao que eram. Isso quer dizer o quê? Quantos anos? Até voltar a ter tudo mais ou menos não como sei, era? acho que talvez 5 anos. E algumas talvez nunca voltem ao que eram. Eu acho que aquele ritmo de viagens de negócios que muita gente tinha, talvez nunca regresse, porque as pessoas aperceberam-se agora que podem fazer esse trabalho em Zoom. Mas isso infelizmente tem algumas consequências desagradáveis, porque era esse grupo de pessoas que mantinha as tarifas de viagens baixas e que permitia que outros conseguissem viajar. Talvez regressemos um pouco àquele mundo onde as pessoas só viajam se tiverem dinheiro, em que há muitas rotas que deixam de existir. Não sei, eu continuo muito pessimista. Mas em contraponto, quem pode teletrabalhar vai poder fazê-lo, viajando pelo mundo. Acho que há muita gente que vai aproveitar para fazer as coisas dessa maneira. Eu já tenho alguns amigos que deixaram São Francisco, por exemplo, e podem viver... Não sei, muitos querem viver na Indonésia, outros querem viver no Brasil, menos querem viver na Europa, curiosamente, e podem trabalhar à distância. E, sobretudo, podem trabalhar em sítios muito mais baratos que São Francisco. Isso vai acontecer, sem dúvida, e vai ter impactos também ao nível
dos impostos. Algumas cidades vão sofrer muito, porque não há razão nenhuma para viver em sítios caríssimos, quando se pode trabalhar e viver na praia e trabalhar à distância. O Bruno já lecionou em tantos países diferentes, Coreia do Sul, Bélgica, Alemanha, Estados Unidos. Em Portugal nunca aconteceu? Não, eu dei aulas, mas nunca de um modo muito permanente. Nunca fiz muito parte do... Depois saí para estudar e fazer doutoramento fora e nunca fiz muito parte, quase que ia dizer o sistema, mas não é um sistema, há um percurso, há uma carreira, e eu nunca fiz muito parte disso, mas imagino que nos próximos anos talvez haja oportunidades de vir cá a dar aulas e fazer outras coisas. Eu nunca tive nenhuma relutância em trabalhar com instituições portuguesas ou com jornais portugueses. Quando este livro saiu, dei entrevistas à rádio local do Pombal. Não tenho qualquer tipo de Pombal, sim. Muitas vezes não há um interesse muito grande nestes temas em Portugal ainda, mas pode ser que isso mude também. E tem escrito para o Financial Times, para o Politico, Guardian, aparece também na CNN, na BBC, na Al Jazeera, e em Portugal não escreve, não opina? Não, mas eu faço isso sempre que me convidam, e com muito prazer. Sim. É verdade que não acompanho muito o dia-a-dia da política portuguesa. Por exemplo, agora reparo, tenho acompanhado mais porque quero saber como é que as vacinas estão a decorrer, e abro mais jornais todos os dias e vejo que há uma obsessão enorme pelo Chega e o que é que se passa no Chega. Chama-lhe obsessão? Sim, porque não parece que se justifique muito. O partido não tem essa dimensão para ocupar as primeiras páginas de todos os jornais dia após dia. Não sei o que é que se passa. Então o Chega aí. Pode ser uma criação dos média? Mas isso, enfim, isso tem acontecido um pouco por todo o mundo e não acho que há razões para isso. É tudo aquilo que é um pouco mais usual, que é inusual, que é novo, atrai mais a atenção dos mídias, mas isso depois obviamente cria uma certa perversidade, porque são partidos que beneficiam muito da atenção mediática que têm e não tanto das suas propostas. Mas é verdade que eu não tenho um interesse enorme pelo Chega e por isso não posso ir à televisão falar do Chega e não me apetece estar a acompanhar o que se passa no Chega. Isso é verdade. Sim, sente que há uma perda de tempo? Enfim, não há tempo para tudo, não é? E há outras coisas em que nesta altura estou mais interessado. Mas acho que Portugal podia ter um interesse maior pelo que se passa no resto do mundo. Sempre foi essa a nossa tradição, o que se passa em África, o que se passa na Ásia. Portugal sempre foi um país que tinha relações muito fortes, muito estreitas com China, com a Índia. Isso tem-se perdido um pouco e espero que se puder dar uma contribuição para alterar este estado de coisas, com todo prazer. O Bruno é um dos poucos autores portugueses, ou talvez mesmo o único, com livros sobre política contemporânea com bastante sucesso fora do país. Apesar deste facto incontornável, é muito raro ouvirmos falar de Bruno Maçães em Portugal. Será um daqueles exemplos de que santos da casa não fazem milagres? Ou é mais um português que tem que sair do país para ter o devido sucesso? Não, mas repara, isso já não é verdade. Se era verdade de antes, que era preciso sair do país para ter sucesso, agora é um pouco ao contrário. Quem sair do país não vai ter sucesso em Portugal e tem de fazer essa escolha. E tudo bem, porque há um certo investimento de tempo, de ligações, de networking que não se faz em Portugal. E Portugal já é um país culturalmente, economicamente desenvolvido, onde essas redes são muito fortes e muito profundas, e quem não faz o investimento nas redes acaba por não ter a mesma atenção. Acho que o meu caso nem sequer é particularmente chocante. Morreu muito recentemente um professor de Yale, Nuno Monteiro. Eu tinha o conhecido bem no início, há 20 anos atrás, com um sucesso enorme. Professor em Yale não é fácil ser um professor. A mim fez muita impressão que Portugal não o conhecesse. Eu também conheço o Nuno, gosto muito do Nuno. Eu conheci-o em Yale em 2018, 2019. E fico impressionada como é que uma pessoa com aquela dimensão intelectual e também por ser tão boa pessoa não teve o devido reconhecimento em Portugal. E o Nuno até passava muito tempo em Portugal e dava aulas e interessava-se pelos alunos portugueses. Por isso eu acho que aquele fenómeno do amiguismo é forte, e embora o Nuno tivesse muitos amigos, havia muita gente que achava que ele fazia parte de outras redes, e por isso não houve a atenção devida. Eu acho que mesmo países como França, como a Alemanha, se tivessem um dos seus investigadores em Yale com livros influentes e bem reconhecidos numa área de enorme interesse, como por exemplo a política nuclear, que teria havido um esforço, como houve agora com outra morte trágica de um investigador alemão,
um esforço para falar um pouco do Nuno, para o recordar, para trazer pessoas à televisão para falarem dele, para tentar que o livro seja conhecido de mais gente, e enfim, esta entrevista também contribui para isso, ótimo, mas sim, é estranho, e por isso não é de nada verdade, Diana, que seja preciso sair do país para ter sucesso. É mais verdade que é preciso ficar no país e investir nessas redes para ter sucesso. Também é verdade que eu não sou de Lisboa, nem sou de Cascais, embora nós estejamos em Cascais, e isso também tem a sua importância. Eu sou do Porto, e quem é do Porto também demora tempo. É um deslocado também, em Portugal. O que é estranho, é um país minúsculo, mas isso também é verdade, convém não nos esquecermos disso, convém ser de Lisboa. Claro que há exceções, mas ajuda. Sim, mas já viveu em quantas cidades ao todo? Sabe o número assim de cor? Há muitas, certamente mais de 10. Mais de 10. E considera-se um português ou um cidadão do mundo, depois de 10 cidades? Pois, mas a minha identidade portuguesa é precisamente ser um cidadão do mundo. Eu gosto muito dessa tradição dos descobrimentos, gosto muito da ideia de que Portugal, mesmo fazendo parte da expansão europeia, teve sempre uma relação um pouco diferente com o resto do mundo. Com a África, com a América Latina, acabou por se tornar uma potência colonial com colónias, mas com a Ásia nunca foi essa a relação. Foi uma relação de comércio, de troca de ideias, de troca de conhecimento, o que aliás é reconhecido na Ásia, e por isso Portugal é especial desse ponto de vista, muito cosmopolita. Eu tenho tentado de vez em quando, e talvez um dia que tenha tempo escreva um livro sobre isso, recuperar essa herança de Portugal como a origem do iluminismo. Eu acho que é possível defender isso. A origem do iluminismo está em Portugal? Sim, porque não? Garcia da Horta, já no século XVI encontramos uma série de Pedro Nunes, uma série de autores, de pensadores, de filósofos que seriam considerados pais do iluminismo se tivessem nascido na Holanda ou em França. E por isso há uma certa tradição cosmopolita, enciclopédica, enciclopedista, interessada no conhecimento do mundo, científica também, que convinha recuperar, e recuperar o papel de Portugal como um país especial dentro da Europa, que pode sobreviver ao fim da hegemonia europeia melhor que outros países, porque nós, na verdade, nunca estivemos muito interessados nem da ideia da Europa, nem na ideia da hegemonia europeia. Nós sempre somos um pouco diferentes. Por isso, para mim é ótimo ser português, desse ponto de vista. Mas posto isso tudo, Portugal ocupa muito o pensamento de 0 a 10. Quanto é que diria que Portugal o ocupa? Pensa mais na China e na Rússia? Não, mas olha, ocupa mais Portugal do que ocupa a França ou a Itália. Mas a China e a Rússia ocupam mais do que Portugal? Sim, porque evidentemente estou interessado nesse mundo que está a nascer hoje em dia, e onde é que encontramos o mundo que está a nascer? Encontramos na China, encontramos na Índia, encontramos em algumas coisas que estão a acontecer nos Estados Unidos, encontramos no mundo das criptomoedas, talvez um dos meus livros futuros seja sobre isso. Não encontramos necessariamente aqui na Europa Ocidental. Estamos a conversar há 10 minutos e já deu mais 2 temas para livros. Está sempre a pensar no próximo, nos próximos. De junho de 2011 a março de 2013 foi assessor político do Primeiro-Ministro, foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus entre 2013 e 2015, no Executivo de Passos Coelho. Tem saudades de Passos Coelho? Gostou de trabalhar com ele? Tenho saudades de tudo. Para mim foi um tempo ótimo. Claro que uma certa pressão, e as redes sociais não gostavam particularmente de mim, o Bloco de Esquerda não gostava particularmente de mim, mas foi tudo ótimo, muito trabalho. Foi uma altura da minha vida em que alguns daqueles indicadores habituais de saúde, o único período na minha vida em que a minha tensão estava muito alta, em que ganhei peso, em que não dormia, em que quando fazia uma análise de sangue estava tudo desregulado. Foi nessa altura? Foi nessa altura, e acho que acontece a muita gente, porque o governo dá cabo dos nervos. Levei aquilo muito a sério e o tempo foi muito difícil, mas por outro lado foi divertidíssimo, sempre com adrenalina muito alta. Passos Coelho fantástico, Passos Coelho só posso dizer as melhores coisas, alguém com quem se pode discutir tudo. A única coisa que eu acho, hoje em dia toda a gente tem uma opinião ótima de Passos Coelho e suponho que ganharia as eleições facilmente se candidatasse. Uma das coisas onde eu acho que as pessoas que o conhecem melhor e as pessoas que o conhecem menos bem diferem é precisamente nas suas capacidades de discutir ideias, de discutir livros, sempre que havia tempo, não havia muito. É uma pessoa muito interessada em tudo isso, mais do que aqueles supostos intelectuais do Partido Socialista que se calhar nunca leram um livro na vida. Mas Passos Coelho leu muito e imagino que mais agora que saiu da política. E por isso tenho as melhores recordações nessa altura. Ser secretário de Estado dos Assuntos Europeus para mim foi perfeito, porque era a posição no governo que eu gostava mais.
não é uma posição que dê poder no sentido de tomar decisões. Há muito poucas decisões que o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus toma, porque os assuntos acabam sempre por dizer respeito a outros ministérios, pescas ou assuntos digitais, mas é uma posição que dá enorme visibilidade sobre o governo inteiro, onde estamos presentes. E vive ali entre Lisboa e Bruxelas, não é? Já vamos falar disso mais essencialmente, mais à frente. sim. E por isso, para mim, a minha paixão mais forte não era tanto tomar decisões ou ser a pessoa que manda, mas é uma certa curiosidade, perceber o que se passa, tentar influenciar, mas através de argumentos. Para mim, essa posição foi ótima e por isso enormes saudades dos 2 anos no Gabinete do Primeiro-Ministro e dos 2 anos como Secretário de Estado. Tenho muitas saudades, mas foram, apesar de tudo, 4 anos é bastante e muito intensos. Por isso deu para saciar um pouco o apetite pela política. Não quer voltar? Talvez no futuro, mas uma série de condições tinha de estar reunidas, as pessoas e o partido. Eu não sou membro do PSD, por isso não sou uma pessoa do partido. É capaz de ser improvável, mas nunca se sabe. Mas acha que ele pode voltar à política ativa, Passos Coelho? Acompanhou o Mel? Sim, vagamente. Vi que ele foi muito bem recebido. Sim. Foi a estrela, não é? Sim, da convenção. Eu tenho muitos amigos, não vou agora entrar nos nomes, mas tenho muitos amigos no PSD que também davam ótimos líderes e que já não são assim tão novos. Quem? Como se possa pensar. Só 3 nomes, vá. 2 ou 3 nomes. Bom, os 3 que eu acho que e que por acaso são as pessoas de que eu era mais próximo nessa altura, o Carlos Moedas, o Miguel Morgado e o Miguel Poiás Maduro. Acho que é muito provável que um dos 3 venha a ser líder a certa altura, e são os 3 ótimos. Moedas já se está a posicionar, não é? Não sei, não faço ideia, mas é possível que sim. Trajeto a António Costa. É possível que faça parte das intenções dele, embora não faça ideia de facto. Mas se eles esperassem um pouco mais e se Passos Coelho regressasse, também não era mau. E como é que vê as mudanças recentes no panorama político português, tentando evitar o Chega? Pois o problema principal é que nós temos um partido de centro-direita que está em crise, que não consegue atrair interesse e pessoas que pudessem ter votos, e isso tudo é muito mau, porque na verdade um sistema político do nosso tipo, que tem 2 partidos centrais, só pode funcionar se os 2 estiverem a funcionar bem, e o Partido Socialista foi acumulando uma rede de poder muito forte, e enfim, não vou dizer que isso já é o caso, mas há um risco de Portugal se tornar um pouco o México do PRI, em que há um partido tão poderoso que basicamente é impossível governar sem ele, porque se o PSD não quiser governar com o Chega, como parece que não quer, se não consegue ter uma maioria com o CDS, só pode governar com o Partido Socialista, ou então o Partido Socialista com a esquerda, mas o Partido Socialista tem que estar sempre lá. O PSD não vai governar com a esquerda. Há dinâmicas no sistema político português que são bastante preocupantes desse ponto de vista, e o ponto mais preocupante é fácil imaginar que o Partido Socialista tenha de estar em todos os governos, de uma maneira ou de outra. E qual é que é o verdadeiro impacto que a política feita em Portugal pode ter na mudança do nosso papel no mundo? Quase não se discutem questões internacionais dentro dos partidos políticos, como dizia ainda agora. Certo, o interesse é limitado, a nossa burocracia é muito avessa ao risco, os nossos diplomatas são avessos ao risco. Talvez haja um bom argumento a favor dessa aversão. Portugal é bem recebido em todos os países, um passaporte português é se calhar o melhor passaporte para viajar, não levanta problemas em lado nenhum, e isso é bom, mas apesar de tudo eu acho que nós temos de fazer uma reflexão em Portugal sobre qual é o papel que queremos ter no mundo. Precisamos ter uma imagem mais forte. As pessoas um pouco por todo o mundo associam a Suécia com uma certa ideia de política externa, associam a Holanda com uma certa ideia de política externa, e nós também devíamos ter uma certa ideia. Continuamos ainda muito amarrados ao passado. Quando estive no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós recebemos uma pasta para preparar as reuniões, e quando tive uma reunião com o meu homólogo espanhol, fiquei surpreendido por ver que um dos pontos da agenda era a Olivença. Acredito ou não. Claro que depois não falamos de Olivença, mas estava lá na pasta, ainda provavelmente está lá há 180 anos, há 200 anos, e vai passar tudo de ministro para ministro. Certo, então é preciso fazer um processo de renovação e de reflexão, como é que queremos que Portugal se posicione e se imagine. É um processo de imaginação coletiva no século XXI, pensando sobre as grandes forças mundiais nesta altura, como o mundo
é diferente, pensando, por exemplo, qual é a posição que queremos ter quanto à China e quanto à Índia. E tudo isso está ainda muito por fazer. Mas eu não estou necessariamente pessimista, e muitas das críticas que eu faço a Portugal e que se calhar vou fazer ao longo desta entrevista aplicam-se tanto ou mais aos nossos colegas da Europa Ocidental. Por isso não se entenda como... Ou mais? Ou mais, sim. Há países da Europa Ocidental que estão em pior estado do que nós desse ponto de vista. Mais fechados, mais paranoicos quanto ao resto do mundo. Não é simpático dizer, mas nós, apesar de tudo, não estamos a cair de um ponto em que nos considerávamos o centro do mundo. Nós já estamos habituados a isso há séculos. E desse ponto de vista estamos melhor preparados para o século XXI, onde a Europa no seu conjunto não é o centro do mundo. Há outros países europeus que estão a ter mais dificuldades na adaptação. E Portugal, desse ponto de vista, não está pior. Não está pior também economicamente. Muitos dos problemas que nós criticamos aqui em Portugal são comuns à Europa Ocidental no seu conjunto. Não me considero particularmente como uma daquelas vozes sempre a criticar Portugal e a achar que, bom, se me ouvirem, tudo vai ser resolvido. Mas nós sabemos que Portugal sempre teve um pé fora da Europa. Num mundo potencialmente euro-asiático, Portugal será ainda mais periférico? Há alguma forma de evitar isso? Talvez não. Talvez Portugal, precisamente como eu estava a dizer, consiga superar esse trauma da Europa, deixar de ser o centro do mundo melhor do que outros países europeus, e conseguimos fazer relação com o resto do mundo melhor, mais rapidamente, conseguimos recuperar essa curiosidade pelo resto do mundo que sempre tivemos. Não estou necessariamente pessimista. Há aí uma vantagem de termos iniciado o declínio europeu antes de todos os outros países, e por isso podemos sair desse declínio mais rápido do que eles. E vê como possível a constituição de uma federação europeia a médio prazo, e seria desejável? Acho que sim. Eu vejo o processo desta maneira. Nós estamos a aproximar de uma crise geopolítica de grandes dimensões na Europa, e nesse momento abrem-se dois caminhos. Há um caminho de um declínio muito rápido e que pode levar até a uma certa perda de autonomia económica e política na Europa, em que alguns países passem a fazer parte da esfera de influência de outras grandes potências. Ou então, nesse momento, a resposta a essa crise geopolítica pode ser precisamente uma certa unificação política, em que verdadeiramente a União Europeia se torna uma união política, o que ainda não é. Teremos de esperar por esse momento. Eu acho que estas questões não se resolvem teoricamente, nem com manifestos ou conferências, resolvem-se em momentos de crise, e nós tivemos já uma série de crises, mas todas elas parecem anunciar uma crise maior que se aproxima. Os refugiados, a Ucrânia, a crise do euro também, as questões agora com a Turquia, as questões com a Bielorrússia. É evidente que há uma progressão em direção a algo que a mim me parece um momento da verdade, E falávamos há pouco que foi secretário de Estado num tempo em que se tornou claro que governar Portugal pode passar tanto por Lisboa como por Bruxelas, e o seu trabalho passava muito por ligar Bruxelas a Lisboa, e dizia até numa entrevista que um político em Bruxelas tem de ser simultaneamente um político europeu e um político nacional, e que esse equilíbrio é muito difícil de conseguir. Qual é que é o político que prevalece num contexto europeu? Depende um pouco do político, e até, para ser completamente honesto, depende um pouco das ambições do político. Se um político tiver ambições nacionais, se quiser, por exemplo, ser primeiro-ministro, vai ter que estar mais preocupado com a política no seu país. Para mim, na verdade, nunca foi... Isso não é um princípio errado nos políticos, que é ambição pessoal ou ambição das causas em relação ao mundo? Certo, mas as causas são diferentes também. Para lhe dar um exemplo, a questão para mim nem se colocava com grande urgência ou grande conflitualidade. Havia outros países onde era um pouco pior. Um secretário de Estado ou ministro dos Assuntos Europeus em Itália ou na Polónia, por exemplo, sobre a questão da imigração. Havia uma certa orientação sobre a imigração na Europa que era completamente diferente da orientação que se estava a tornar dominante na Polónia. E houve muitos políticos polacos na altura do partido Plataforma Cívica que, na verdade, tinham de fazer essa escolha muito difícil. E a Plataforma Cívica acabou por pagar um preço, porque os políticos que tinha eram políticos que estavam abertos ao mundo, que tinham uma certa imagem da Polónia como fazendo parte de uma vanguarda europeia, e acabaram por se desligar do que era uma visão maioritária na Polónia sobre a imigração, por exemplo. Mas isso torna-se muito difícil e tem de ser resolvido de algum modo, porque também pedir a um político que faça essa escolha, ou pedir a um político que ande sempre dividido,
continua a haver um choque muito grande entre as culturas nacionais em muitos países e aquilo que é uma cultura pan-europeia. E como é que se reduz essa diferença? Diz que um dos grandes problemas da Europa é a incapacidade de aceitar que a história continua e que há um mundo novo a ser criado. Nós tornámos-nos demasiado confortáveis com o mundo como ele existe e o problema é que quem não lidera as transformações do futuro acaba por ser arrastado por elas. E costuma dizer também que o Bruno é marcadamente de direita, mas não é conservador, ou é? Porque não parece avesso à mudança. Não, isso é uma das coisas um pouco absurdas em Portugal. É uma opção com as etiquetas e eu fiquei... As gavetas. Sim, eu fiquei qualificado com coisas, na altura do governo Passos Coelho, fiquei qualificado com coisas que são praticamente o oposto, mas não havia volta a dar. Tinha de ser neoliberal, que não sou, tinha de ser de direita conservador, que é a última coisa que eu sou. Mas a direita está muito associada aos conservadores e a mudança ao progressismo da esquerda. Estas etiquetas, como dizia, estas gavetas fazem sentido? Não necessariamente. Nós podemos dar aqui a volta às coisas muito rapidamente, sobretudo se tivermos alguma habilidade para conceitos políticos, como eu, apesar de tudo, tenho. Que é a minha formação. Não, acho que, por exemplo, um progressista tem uma certa ideia do futuro, em que o futuro está pré-delineado. Há um ponto final para o qual nos estamos a caminhar. Com Marx é assim, mas com todos os progressistas é assim. E um conservador pode ter muito mais a perspectiva de um futuro aberto e imprevisível, que é a perspectiva que eu tenho, o que eu acho que dá sentido à vida, é caminhar para um futuro imprevisível. E há muitos autores conservadores que eu recomendo aos ouvintes, Michael Oakeshott, por exemplo, que são conservadores, mas são conservadores precisamente porque não gostam dessa ideia do plano do futuro preparado que a esquerda e os progressistas têm. Não me parece que para ser conservadores tínhamos que estar agarrados ao passado, mas também é inteiramente possível que eu, na verdade, não seja conservador. Há alguns elementos, se lerem os meus livros, há alguns elementos bastante revolucionários na maneira como eu penso. Mas não me preocupo tanto com isso. É verdade que... Porque, repare, do ponto de vista intelectual não me preocupo com isso, porque escrevo os livros, defendo as ideias que me apetece defender e não me preocupo em entrar numa gaveta. Do ponto de vista político, se estiverem ouvindo na política ou se regressar à política, também não é complicado, porque basta olhar para os partidos em Portugal e perceber que temos um partido que é bastante intolerável do ponto de vista das ideias e do ponto de vista da prática, que essencialmente corrompeu as instituições do Estado de cima a baixo, que é o Partido Socialista, e desse ponto de vista não me coloca muitas dificuldades de saber que aquele não é o lado onde devo estar, e nem preciso de grandes reflexões de filosofia política. Mas como assim o PS corrompeu as instituições do Estado? Bom, mas isso tem acontecido há muitas décadas. Há um esforço de colocar determinadas pessoas, há um esforço de proximidade com os mídias que depois se transforma numa atitude completamente diferente dos mídias em relação ao Partido Socialista e aos outros partidos. Há, como sabemos, toda uma rede de negócios, de interesses que veio à superfície no momento do primeiro-ministro Sócrates, mas que já existia antes e que continuou a existir depois. E todos estes factos, a proximidade entre o Partido Socialista e os diferentes grupos de interesse, a incapacidade do Partido Socialista de fazer face a esses grupos de interesse, tudo isso tem ótimos resultados do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista do regime em Portugal é bastante tóxico. E eu acho que todas as pessoas que parem um pouco e que pensem se apercebem disso muito bem. É um partido do sistema, é um partido que se confunde muito rapidamente com o Estado. O PSD também. O PSD não é isso. O PSD pode ser isso em alguns municípios, a nível local, aqui ou ali, mas a nível nacional nunca foi. Talvez porque nunca tenha conseguido, talvez quisesse ser, mas nunca conseguiu. Sempre teve uma enorme resistência de muitos grupos, sempre teve uma grande resistência dos mídias, sempre teve uma grande resistência dos intelectuais. E por isso nunca foi um partido que se identificasse completamente com o que podemos qualificar como o Estado, ou o sistema, ou o establishment. Podemos concluir que nunca votou no PS? Não. E continua a votar? Sim. Contribuir para as eleições em Portugal? Sim, continuo a votar. Não voto sempre, depende um pouco das circunstâncias. Não sei, por exemplo, se voto na próxima eleição. Nas autárquicas já vota no Porto? Sim, eu votaria no Porto. Em princípio voto se gostar da escolha que me é oferecida e enfim, talvez metade das vezes gosto e metade das vezes voto, mas não voto por obrigação. Okay. Vamos aqui fazer um zoom out e sair da União Europeia, até porque há outras regiões do mundo que querem criar um mundo novo, não é? E talvez um mundo que, se não for criado por europeus, será um mundo onde a Europa se vai sentir desconfortável.
Dizia ao Bruno, numa entrevista, que sempre que se sugere a possibilidade de uma sociedade diferente, a reação na Europa é porquê? E a reação que costumava haver era porque não. Eu acho esta ideia muito interessante. A China quer dominar o mundo, é o que mais se ouve nos últimos anos, e às vezes até é dito assim com um tom maquiavélico: a China quer dominar o mundo. Que plano é esse da China, querer dominar o mundo, e há razões para este maquiavelismo no tom? Sim, porque é muito difícil perceber o regime político chinês, é muito pouco transparente, é muito difícil de penetrar. Há uma enorme desconfiança que é justificada por essas razões, falta de transparência, falta de comunicação, também as diferenças culturais, e essas não são inteiramente ou sequer maioritariamente da responsabilidade da China, mas também do Ocidente. Por isso todas essas desconfianças são justificadas, e evidentemente há muitas escolhas e muitas políticas chinesas que nos devem causar enormes reservas. O que se passa em Xinjiang, neste livro eu descrevo durante 20 páginas a minha viagem durante um mês por Xinjiang, e já na altura, onde apesar de todas as coisas não eram tão más, era um ambiente opressor. Eu também acabei na esquadra durante 6 ou 7 horas, por isso simplesmente por ser um estrangeiro, mas era fácil de ver que é um sistema e um ambiente opressores. Caminhando numa cidade em Xinjiang, nós somos parados pela polícia. Eu também facilmente sou confundido por um polícia chinês por um uigur. Somos parados em todas as esquinas, indo no autocarro somos parados de 50 em 50 km e o autocarro é revistado, passar por uma fiscalização apertada, tudo isso evidentemente... Mas isso acontece em Xangai, em Pequim? Não, isso acontece direcionado à minoria étnica uigur. Não acontece de um modo geral para um cidadão chinês numa grande cidade. Isso também é preciso perceber. A China não é a União Soviética, e por isso também por isso é um regime muito, muito difícil de perceber, porque não é, talvez nenhum seja, mas não é homogéneo. As cidades chinesas, todas elas têm um ambiente diferente. Quem estiver em Shenzhen tem uma liberdade enorme. Em alguns sítios de Shenzhen é até possível consultar a internet sem restrição nenhuma. É a cidade da tecnologia, a cidade das novas tecnologias, com muita gente nova. Em Xangai há um enorme ambiente de liberdade pessoal e até política. Em Xangai é possível comprar o Financial Times na rua. Em Pequim é impensável comprar o Financial Times na rua, numa papelaria. E por isso cada cidade chinesa é um pouco diferente. O regime não é inteiramente homogéneo. Desse ponto de vista não é como os nossos regimes, onde o regime todo funciona da mesma maneira em todo lado. E torna-se difícil perceber, mas acima de tudo é difícil perceber quais são as intenções finais da China. Por exemplo, para dar um exemplo óbvio, será que há um elemento de conquista militar nos planos chineses ou não? Nós sabemos que no passado a China nunca teve colónias ultramarinas, mas isso não quer dizer que não venha a ter no futuro. Nós também não tínhamos antes de 1415. Mas o que é que despertou a China para esta megalomania da dominação? Mas isso, todos os grandes países com economias fortes são atraídos por isso de uma maneira ou de outra. E a dominação americana está presente em todo lado, não tínhamos esse tipo de ilusões. Está muito presente. Conversar com um embaixador americano, claro que o estilo é diferente, mas nós percebemos o poder dos Estados Unidos e o modo como ele é exercido. E por isso a China, desse ponto de vista, não é exceção. Nós, o que podemos dizer quanto à China não é que ela tem ambições de domínio global. O que podemos dizer é que o domínio global dos Estados Unidos é mais aceitável para nós porque os valores e o modo de organizar a sociedade são mais próximos dos nossos. E um domínio chinês é mais inaceitável. Isso parece-me um argumento mais realista do que dizer que a China quer dominar e os Estados Unidos não querem. Mas nós, apesar de tudo, fazemos parte de uma certa família ocidental e por isso estamos mais confortáveis com o domínio americano. O domínio chinês será, se acontecer, muito, muito traumatizante para todo o mundo ocidental, tal como o domínio ocidental foi muito traumatizante para o mundo chinês no século XIX e no século XX. Aliás, o que se passa hoje em dia é muito resultado desses traumas que estão ainda presentes na psicologia chinesa. Quando estava a preparar esta entrevista, estava a olhar para o mapa e parece fácil perceber o conceito de Eurásia, olhando para aquele bloco, mas depois pensamos na China, pensamos na Rússia, na União Europeia, e há história, há culturas, há sistemas políticos e económicos que são completamente diferentes. Como é que estes blocos poderiam trabalhar em conjunto?
Pois, o argumento do livro não é tanto que eles vão trabalhar em conjunto, mas é que eles vão fazer parte do mesmo espaço e vão ter de se relacionar. A relação pode ser de proximidade, em alguns casos, de conflito noutros, e o que me pareceu, e acho que essa tese está a sobreviver bem aos anos, já passaram 3 desde que o livro foi publicado, o que me pareceu é que essa seria agora a grande questão, como é que estas várias peças da Eurásia se relacionam. E é uma questão ainda aberta, porque a questão de como os Estados Unidos e a Europa se relacionam, há muita especulação sobre isso, mas no fundo não há verdadeiramente uma questão. Vão se relacionar da mesma forma que se relacionaram nos últimos 50 anos, próximos, mas com uma certa tendência europeia para querer afirmar a autonomia. Tudo isso já recuou há 70 anos e não vai ser diferente. Os Estados Unidos e a China também sabemos como se vão relacionar. Não haverá um conflito militar, mas haverá uma tensão geopolítica permanente. O que não sabemos é como é que a Europa se vai relacionar com a China, não sabemos como é que a Europa se vai relacionar com a Rússia, não sabemos como se vai relacionar com a Índia, não sabemos como é que a Rússia se vai relacionar com a China, não sabemos como é que a Rússia se vai relacionar com a Índia, o que é que sabemos? a China com a Índia. Nada. São tudo questões completamente em aberto, completamente imprevisíveis, com consequências enormes. Por exemplo, eu acabei de dizer que não acredito que haja um conflito militar entre os Estados Unidos e a China, mas um conflito militar entre a Índia e a China, bom, na verdade já aconteceu nos últimos 2 anos, embora muito limitado, nos Himalaias. E pode acontecer um conflito militar mais amplo. A questão entre a China e a Rússia é também completamente imprevisível. Tanto se podem tornar rivais ferozes, como podem criar uma aliança parecida com a NATO e para fazer frente à NATO. A Europa e a China também é bastante imprevisível, e mesmo a Europa e a Rússia parece que estamos agora a ir numa direção de distância e de relações frias, mas tudo isso pode rapidamente se inverter também. E por isso este continente, supercontinente da Eurásia, é na verdade onde a ação se está a passar. E onde tudo está a acontecer, e de um modo agora completamente aberto, não há uma fronteira a meio. E há países que deixaram de ser europeus, mas não passaram a ser asiáticos, como a Turquia e a Rússia, que parece que vivem no meio. E por isso é, na verdade, um continente. Tornou-se um continente. Não quer dizer que seja pacífico, não quer dizer que seja unificado. A Europa, no século XIX, era um continente, mas era um continente de conflito entre as várias potências. E a Eurásia é um continente. Haverá uma economia euroasiática, já há, muito, que não pode ser compreendida isoladamente. Não podemos compreender a economia europeia sozinha. Relações com a China e com a Rússia, no que diz respeito à energia, por exemplo, são fundamentais. Culturalmente, eu acho que também um dos grandes desenvolvimentos das próximas décadas vai ser o crescimento de uma certa cultura euroasiática, que combine de um modo ou do outro estas várias culturas. Politicamente, como eu disse, muito imprevisível. Algumas peças vão se movimentar e podemos acabar com um xadrez completamente imprevisível, em que a Europa e a Índia sejam aliados formais contra a Rússia e a China, ou alguma coisa diferente. Agora lembro-me do Jangada de Pedra, quando estava a dizer que não nos íamos mover, e está aqui o livro. Vamos mesmo aos livros agora. Ainda nem sei se este podcast se vai chamar Tempos Livres ou Tempos Livres. Numa alfarrabista em Cascais, e eu quero muito saber, acho que queremos todos saber, quanto tempo por dia o Bruno passa a escrever, e qual foi o livro mais penoso e mais prazeroso de escrever? É sempre bastante penoso. É sempre penoso? É sempre bastante penoso. Só os momentos iniciais em que estamos a imaginar e a sonhar sobre o que é que o livro vai ser antes de começar a trabalhar é que são agradáveis. Daí para a frente é tudo penoso. Eu estou agora mesmo nos momentos finais deste livro, que vai sair em setembro, a fazer as revisões finais, já com as provas e a ir linha a linha. E desde o início até ao fim é sempre bastante penoso. Mas também tem, obviamente, a sua parte agradável, divertida. Momentos de alguma euforia, quando as coisas saem bem. Acho que todo o escritor se revê nisto, no facto de às vezes estamos convencidos que aquilo não está a sair bem, paramos durante uma semana, depois abrimos outra vez, lemos um capítulo e parece-nos fantástico, excelente, e não há muitos momentos na vida de tão forte euforia e felicidade. E por isso é assim, muitos altos e baixos, mas eu, enfim, como já não tenho propriamente 20 anos ou 25, já adquiri uma certa maturidade do ponto de vista de ter uma ideia clara sobre o que é que o livro vai ser, não ter expectativas demasiado altas, mas também não demasiado baixas, ter o processo bastante debaixo de controle. Quando tentava escrever livros aos 25 ou aos 30 anos não tinha de todo, e então o processo torna-se não só penoso, mas catastrófico.
é preciso ter um certo controle sobre as coisas, senão não vai correr bem. E é melhor escrever a viajar? Estamos agora em Cascais, tem sido possível escrever? Para mim é muito mais difícil quando não posso viajar. Eu preferia muito mais escrever em hotéis e em aviões, e agora, precisamente, se não tiver o lado das viagens para compensar a solidão. Mas porque se inspira também em sim, pequenos episódios e do porque, dia-a-dia. apesar de tudo, a nossa psicologia, nós temos de ter momentos para estar com pessoas, para ter interação social, para nos divertirmos, para encontrarmos coisas novas, e se já estamos confinados no apartamento, depois ainda estar a escrever, se estivermos confinados no apartamento, a tendência é oposta, é para estar no Twitter ou para estar a ver vídeos, para tentar sair um pouco daquilo, torna-se mais difícil escrever. E outros escritores disseram-me isso, que ao contrário do que muita gente pensa, escrever durante a pandemia foi muito difícil. E depois também foi extremamente difícil porque muita gente repetiu durante a pandemia que Newton descobriu o cálculo durante a peste em Londres, no Reino Unido, durante uma quarentena. Tudo bem, mas isso era antes das redes sociais e da internet, porque não sabia o que se passava, estava a fechar em casa, mas agora nós temos esta invasão do que se está a passar todos os dias, agora um pouco menos, mas durante 2020 todos os dias o mundo parecia que estava a acabar, ou alguma coisa de enorme significado acabava de acontecer. Ver as estatísticas todas e tentar adivinhar o que se vai passar era muito difícil de escrever. Enfim, lá consegui escrever o livro e acho que dentro dos objetivos que o livro tem, que estou satisfeito, e até não me parece impossível achar que é o melhor dos 4, embora não seja muito longo, é bastante ambicioso e está bem feito, digamos assim, bem organizado e bem concluído, mas foi um pouco um milagre ter conseguido, porque foi mais difícil do que quando estamos com mais liberdade de viver e depois de escrever também, mas durante muitos períodos, em Istambul, por exemplo, no início de 2020, com um confinamento fortíssimo, mais do que aqui em Portugal, mais do que em Portugal em janeiro, houve quase um sentimento de estar na prisão. E, enfim, não sei, há muita gente que escreveu livros na prisão, mas a mim parece-me muito difícil. Teve um livro censurado na China, este livro mesmo que aqui temos, O Despertar da Eurásia. Quando um livro é censurado na China, é só censurado ou há mais represálias? Não, e o livro, entretanto, já saiu na China. Agora, o que é que acontece? Primeiro foi completamente censurado. Depois, os meus editores, porque já tinha sido assinado um contrato, os meus editores usaram o contrato para dizer que o livro tinha de sair. Mas os editores chineses, entretanto, nos últimos 5 anos, tornaram-se muito mais assustadiços do que eram. Porque nesse tipo de coisas é muito fácil ver que o regime se apertou e se endureceu na China. E toda a gente tem muito medo de se envolver em sarilhos, a publicar algo que não devia ter sido publicado. Por isso eles querem fazer o livro passar por 5 ou 6 diferentes exames das autoridades do partido. Depois quiseram retirar muitas passagens, algumas delas que não me pareceram críticas eu aceitei, outras não aceitei. O processo demorou 2 anos a ser negociado. Entretanto, o livro saiu. Não é exatamente este, há algumas coisas que se perderam, mas... Então aconselho a ler claro comprarem uma edição em Portugal. Claro que sim, enfim, há muitos autores que não aceitam, não muitos, porque apesar de tudo eu acho que a maior parte dos autores pensam que toda a gente sabe que o livro não é inteiramente o original. Há muita gente na China que consegue ler o original em inglês, na internet encontram, e apesar de tudo é melhor publicar o livro do que não o publicar. E também porque o que as autoridades nos pedem não é acrescentar coisas, nem mudar coisas, pedem-nos que retiremos coisas. E apesar de tudo, para um autor é um pouco mais aceitável. Mas se alguém me quiser criticar por ter aceito retirar umas passagens, tudo bem, não é fácil fazer a decisão. Eu não gosto muito daquela ideia de dizer, de modo nenhum estou a ser censurado e não vou aceitar nada. O que me desagradou na altura foi que havia um contrato assinado e a certa altura foi-me dito que o livro não ia sair de todo, e isso depois resolveu-se ao longo dos 2 anos seguintes. Para quem não sabe, na China os académicos e intelectuais são pressionados a aderir às interpretações oficiais do regime, enquanto a imprensa ou publicações são controladas pela censura do Partido Comunista Chinês. De que forma é que isto mexe com a sua liberdade enquanto investigador? Chateia-o muito? Mexe bastante. Eu vou começar a escrever uma coluna sobre geopolítica para o Político, e a primeira que queria escrever já para a semana era sobre as relações da União Europeia e a China. Tenho muitos amigos na China e estive a contactá-los por WeChat ainda hoje de manhã. E aqui o WeChat funciona cá? Funciona, não sei se... O WhatsApp é que não funciona lá. Não sei se alguém está a ler as mensagens, mas tudo bem.
E há 5 anos todos eles aceitariam, agora não só não aceitam, mas ficam subitamente silenciosos. Não acontece nada do outro lado quando eu faço a sugestão de falarmos. Seria possível falar em pessoa se nos encontrássemos numa conferência em Singapura ou noutro sítio, mas falar numa rede social toda a gente tem muito receio, e tudo isto é obviamente desagradável. Há outras áreas da vida chinesa onde há mais liberdade, áreas de tecnologia, de ciência. As autoridades querem que as pessoas estejam informadas, mas os assuntos políticos é difícil, mas também porque, convém perceber isso, a China é muito, o sistema é muito competitivo, enfim, são 1.4 bilhões de pessoas, com uma classe de intelectuais e de oficiais muito ampla, todos eles querem ocupar determinadas posições, e toda a gente tem 20 ou 30 inimigos que estão preparados para aproveitar qualquer deslize, e o deslize pode ser ter falado com alguém que não devia ter falado. Alguns deles são meus amigos, mas apesar de tudo conhecem-me há 5 anos, não conhecem há 30. Não sabem exatamente quem eu sou. Se amanhã as autoridades chinesas acharem que eu sou um agente da CIA ou do Departamento de Estado americano e virem que eu falei com um académico chinês, e o académico chinês depois é chamado para uma entrevista. Tudo isto é desagradável, tornou-se muito difícil. Hoje em dia, um académico que queira escrever, que queira viajar para a China, tudo se está a tornar muito difícil. Se escrever palavras desagradáveis quanto à China, no ano seguinte pode não ter um visto. Se não tiver o visto, como é que vai escrever um livro sobre a China, se não puder visitar a China? Tudo é bastante preocupante. Desse ponto de vista, há um certo ambiente de Guerra Fria. Uma das coisas que me impressionou na China foi, ao ligar a televisão nos vários hotéis e ver a televisão chinesa, há sempre uma grande exaltação e promoção do regime, não é? Vivem todos na ilusão de que isto é que é, ou não? Certo, mas repare, isso na verdade também existe por cá e também existe pelos Estados Unidos, porque mesmo as críticas nos Estados Unidos que se fazem são sempre críticas dentro de certos limites bem percebidos e com uma certa orientação. Mas, por exemplo, se um académico nos Estados Unidos, vamos ser honestos, não é? Se um académico nos Estados Unidos quiser dizer que a China controlou bem a pandemia e que os Estados Unidos não controlaram, ou se quiser dizer determinado número de coisas sobre a China, também se pode envolver em dificuldades. Também pode perder o emprego num think tank em Washington, se desenvolver uma reputação de que tenha opiniões positivas sobre a China. Esse ambiente também se está a envenenar do lado americano. E há muita gente que as redes sociais também tornam isso mais difíceis. Há muita gente que se tem envolvido em dificuldades desse tipo. Também é preciso fazer parte do exército organizado anti-China do lado americano. Apesar de tudo, na Europa é um pouco melhor, mas repare, eu tenho sofrido um pouco quanto a isso, porque gosto de ver as coisas pelo lado da China, e gosto de ver as coisas pelo lado da Rússia, gosto de ver as coisas pelo lado da Turquia, e hoje em dia quem tentar fazer isso está sujeito a ser acusado de uma de 3 coisas, ou de ser estúpido, ou de ser moralmente dúbio, ou de ser pago pelo regime chinês ou turco para dizer estas coisas. Por exemplo, se eu disser que a Turquia não é um Estado islamista, e não é, e basta ir a Istambul. A minha mulher é turca, eu passo muito tempo na Turquia. Basta ir a Istambul, passear em alguns bairros onde, por exemplo, tem prostituição, há um bairro de prostituição, onde basta caminhar pelas ruas para perceber que Erdogan, se fosse verdadeiramente um islamista, e uma vez que foi o Presidente da Câmara de Istambul durante 10 anos, este bairro teria sido demolido ou fechado. E por isso há muitas coisas erradas que se dizem sobre alguns destes regimes que se tornaram malditos por cá, ou por exemplo que há um código de vestuário para as mulheres na Turquia. Bom, basta passear por Istambul para ver que não há código de vestuário nenhum para as mulheres. Pelo contrário, Istambul é um sítio fantástico, em parte porque é possível ver todo tipo de culturas, e 2 irmãs, uma pode estar vestida com uma mini saia e outra pode estar vestida com um chador, e estão a caminhar na rua de mão dada. E eu isso acho ótimo, acho pelo contrário que Istambul é uma cidade mais aberta a diferentes culturas do que são muitas cidades europeias. Em algumas cidades europeias já não é possível usar uma burca, e em algumas cidades europeias em breve não será possível usar um lenço na cabeça, mas por exemplo em Viena é isso que acontece, e por isso acho Istambul mais aberta culturalmente do que muitas cidades europeias.
Mas hoje em dia estamos a entrar num ambiente em que é preciso estar de um lado ou do outro e em que não é possível sequer tentar corrigir algumas percepções erradas que existem sobre estes regimes, porque se entende que estes regimes são o outro e nós somos nós e nós estamos em batalha com eles. E por isso existe do lado chinês, mas temos de ser honestos e perceber que existe um pouco dos dois lados, infelizmente. E eu acho que vai se tornar pior, cada vez pior. Cada vez mais difícil de estabelecer esses pontos, provavelmente cada vez mais difícil de viajar. Algumas das tendências que estavam a acontecer, o Covid vai ajudar e talvez torne cada vez mais difícil obter um visto para ir ao Irão ou à China ou até à Rússia. E por isso, desse ponto de vista, eu acho que as pessoas da minha idade tiveram mais sorte de poder fazer esse tipo de explorações melhor do que vai ser possível para quem tiver agora 15 anos. Para quem não sabe, não se tenha percebido, Bruno Maçães está francamente encantado com Istambul, com a Turquia, mas voltando à China, outra das coisas que me impressionou e que impressiona quando se aterra em solo chinês é a relação deles com a tecnologia. Eu achava que a minha geração estava completamente viciada no telemóvel, até ir à China e perceber, não, os chineses é que estão viciados. Como é que se explica essa relação tão visceral com os smartphones? Com tudo o que é tecnologia, sem dúvida. Isso impressiona muito. Eu acho que é aquilo mais típico na China hoje em dia. O turista que chega é a primeira coisa que nota, não a comida, ou o vestuário, ou as bicicletas, como há 20 anos ou 30. Pode escrever livros inteiros sobre esse assunto, mas obviamente... QR Codes para tudo, não é? Certo, QR Codes para tudo. E se voltássemos agora, eu já não estou na China desde dezembro de 2019, por isso há quase 2 anos de pandemia. Se voltássemos agora, já íamos ver outras coisas ainda mais extraordinárias, que já se viam um pouco na altura, no fim de 2019. Robôs a cozinhar, eu fui a alguns restaurantes em Pequim. Também nos aeroportos há robôs a receberem-nos. Identificação facial nos aeroportos, que nos podem fazer o reconhecimento, levantar dinheiro com o reconhecimento facial nos multibancos. Toda a parte de AI está a entrar agora muito forte na vida chinesa. E há um certo amor pela tecnologia que nós já não temos tanto e que explica muito o sucesso chinês e que eu acho que se explica em termos da China achar que a China está mais confiante no futuro do que nós estamos e por isso abraça o futuro com mais entusiasmo do que nós abraçamos. Mas não acha que nós vamos ser assim também? Porque eu quando estava lá achei, ok, isto vamos ser nós daqui a uns tempos, também sempre colados ao telefone mais ainda do que já estamos. Certo, mas se nós estivemos a tentar apanhar a China, isso foi o que muitas partes do mundo tiveram que fazer relativamente ao Ocidente e talvez agora se inverta e nós tentemos apanhar o resto do mundo. Mas o que eu vejo na Europa em particular é uma enorme desconfiança quanto à tecnologia, particularmente a inteligência artificial. A União Europeia acaba de publicar uns textos que são muito desconfiados. Logo, o primeiro artigo é práticas de inteligência artificial que devem ser proibidas, não práticas que devem ser estimuladas. E há uma enorme desconfiança quanto às redes sociais, quanto à internet, quanto à inteligência artificial, quanto à biomedicina. Parte do insucesso, na minha opinião, das vacinas na Europa comparados com o Reino Unido e com os Estados Unidos tem a ver com isso também. Uma certa lentidão em abraçar a tecnologia, vamos ver como é que as coisas correm antes de dar o salto. E por isso eu imagino que nos atrasemos cada vez mais em áreas críticas, incluindo a área militar, que está cada vez a ser mais invadida pela inteligência artificial e por isso tudo isso é muito preocupante para o futuro da Europa em particular. Os Estados Unidos não me parece tão crítico. O Bruno Maçães defende que devemos deixar certas ideias antigas sobre o Oriente e o Ocidente. Que ideias antigas ainda prevalecem? Só alguns exemplos. A ideia é muito de que o Oriente é estático, que não avança no tempo. Acabamos de discutir como isso hoje em dia é um pouco o oposto. O Oriente, as partes do Oriente estão mais apaixonadas pela tecnologia do que o Ocidente. A ideia de que o Oriente é hierárquico, a ideia de que o Oriente é conformista, o que não é nada verdade, mas isso eu já me apercebi quando vivi na Coreia há 15 anos. Os meus alunos, toda a gente me avisou quando eu fui ensinar na Coreia que os meus alunos iam ser muito conformistas e muito tímidos e pelo contrário, a primeira aula que eu tive, um barulho ensurdecedor, os alunos universitários pareciam mais alunos de liceu com 12 anos, mas do lado positivo enorme criatividade, mais do que nos Estados Unidos. Eu tinha saído de Harvard onde corrigia ensaios como assistente de professores, corrigia os ensaios
E uma coisa desagradável nas universidades americanas é a uniformização fortíssima. Os ensaios são impossíveis de distinguir. Temos 30, são os 30 iguais. Isso pode ser interpretado como sendo profissional e competente. Toda a gente, na verdade, sabe fazer um ensaio, mas toda a gente sabe fazer porque segue as mesmas regras e o produto final é igual para os 30 alunos. Impossível de distinguir. E na Coreia eu recebia 30 ensaios e todos eles eram completamente diferentes, completamente originais, alguns brilhantes, outros bastante desastrados, mas se eles todos são diferentes, o resultado vai ser imprevisível, não é? Mas quando eram verdadeiramente brilhantes e originais e pessoais. Eu ao fim de 3 linhas já sabia quem é que tinha escrito, embora muitas vezes não conseguia pronunciar o nome do aluno ou da aluna, mas sabia quem é que tinha escrito, e isso não era verdade nos Estados Unidos. E por isso há uma série de preconceitos. São uniformidade, hierarquia, coletivismo, estagnado no tempo. Tudo isso talvez não fizesse, e acho que fazia sentido no século XIX, mas agora não faz. Mas a verdade é que esses preconceitos persistem. Mesmo agora, no caso do Covid, havia muita tentativa de interpretar algum sucesso de alguns países como Singapura, a Coreia, Japão, Taiwan e até a China como sendo um resultado do coletivismo. A mim não me pareceu nada um resultado do coletivismo, pareceu um resultado de políticas agressivas e eficazes. E nós tivemos uma enorme complacência e incapacidade de aplicar uma medida difícil. E agora é verdade, não é? Em Portugal foi muito verdade com a questão das escolas em dezembro, em janeiro. E isso é que explicou a diferença dos resultados. Não é o coletivismo. Há certos elementos de coletivismo, mas que também estão presentes no Ocidente. São diferentes os elementos de coletivismo no Oriente e no Ocidente, mas cada cultura é uma mistura de diferentes tendências. Mas sim, muitos destes preconceitos estão completamente desatualizados e precisam de ser abandonados rapidamente. E a África, Bruno? Eu queria aqui introduzir aquilo que é a minha geopolítica pessoal, que eu acho que a África podia ser o futuro. É um país, é um continente, eu refiro-me em particular a Moçambique e a Cabo Verde, que são os países que eu conheço, e achei tão ricos do ponto de vista sensorial, e ainda está tudo para ser feito. Não pode estar o futuro em África? Pode, eu tenho, fazem-me essa pergunta muitas vezes, porque é verdade que é uma espécie de área ignorada nos meus livros. Já vão 4 e não há muito sobre a Índia, mas ainda há umas boas 40 páginas em todos os livros sobre a Índia. Imenso sobre a China, imenso sobre os Estados Unidos, imenso sobre a Europa, imenso sobre a Turquia. Também não pode ir a todas. Sim. 30 páginas sobre o Azerbaijão neste livro, há 30 páginas sobre o Azerbaijão neste livro. Então o livro não é sobre a África, mas até a capa da edição portuguesa, a África desapareceu completamente. Bem, parte da razão é, não conheço tão bem, isso tentarei corrigir no futuro. Não sei muito bem se é verdade que a África vai desempenhar um papel importante na geopolítica mundial no meu tempo de vida. Não me parece. Não vejo essas tendências. É um continente que está em rápida expansão populacional. Isso vai ser importante, já se vê alguns efeitos. Tem um grande investimento chinês. Sim, eu tenho-me interessado bastante pelas partes da África que estão, na verdade, a entrar na nova geopolítica, sobretudo o Corno da África. Viajei bastante lá e até escrevi algumas coisas sobre Djibouti, sobre Etiópia, sobre Somália, Quénia, mas também me parece cada vez mais que não é possível falar em África no seu conjunto, não é? A África é gigantesca, há um mapa que circula pela internet onde se vê como a África tem a área equivalente à Europa, China, Índia, Estados Unidos, e ainda sobra um bom bocado. E temos de nos habituar talvez a falar de Áfricas diferentes, e há Áfricas que vão fazer parte de uma certa esfera de influência chinesa, há outras que vão fazer parte de uma certa esfera cultural islâmica, há outras que vão estar próximas dos Estados Unidos. Há países que se vão tornar países bastante desenvolvidos e prósperos, alguns deles já estão muito perto dessa fronteira, há outros que não se vão de todo, há outros que podem entrar até numa espiral muito destrutiva. A Nigéria, as últimas previsões são catastrofistas quanto ao futuro económico da Nigéria, sobretudo com a queda dos preços do petróleo, e a Nigéria encontra-se numa situação de completa dependência do petróleo, mais do que a Rússia, por exemplo, com uma explosão populacional, previsões de que Lagos terá 80 ou 90 milhões de pessoas a meio do século.
E por isso, provavelmente, a meio do século, vai ser difícil falar de uma só África. Vamos ter que falar de 4 ou 5. Mas, de um modo geral, eu tenho dificuldade em prever para onde é que a África vai. E como os meus livros são todos sobre o futuro, são tudo tentativas de prever o futuro. Mas acha que a África é mais imprevisível do que a Eurásia? Talvez seja uma maneira de colocar o assunto. Tem mais medo de errar em relação à África, não vai para caminhos certo, naturalmente que mas conhece talvez venha a fazer isso. Ainda tenho tempo de escrever uns livros sobre a Índia, sobre a África, sobre o Japão, sobre a Turquia. Era bom ter uma coleção completa de Lonely Planets geopolíticos. Estamos à conversa com Bruno Maçães. Geopolitics for the End Time vai sair este verão e este parece um título assim um bocado apocalíptico. O que é que vem daí? É uma maneira de tentar capturar o espírito da pandemia, mas não só da pandemia, porque a seguir à pandemia nós vamos ter experiências semelhantes. Eu faço parte do grupo de pessoas que acha que a pandemia foi uma espécie de ensaio geral para outras crises ambientais que se aproximam e provavelmente mais graves. Tipo o quê? A crise ambiental. Emergência climática, preocupa-o? Emergência climática certamente vai ter muito em semelhante com a pandemia e pode até ter elementos de pandemia, obviamente, porque alterações de temperatura, nós não sabemos ainda se as alterações climáticas não foram uma das causas da pandemia atual e pode muito bem ter sido. O modo como áreas urbanizadas estão cada vez mais a entrar em áreas que não estavam urbanizadas, mas mesmo diferenças de temperatura que levam certas espécies a abandonar os seus habitats naturais e procurar outros habitats. Mas acho que a classe política está suficientemente alarmada e motivada em fazer algo pela emergência climática. Na nossa geração achamos que é uma causa nossa. Certo, e não mas, da nossa classe política. Mas não vai ser fácil porque nós vimos como já não foi fácil com a pandemia, mas no caso da pandemia havia um certo número de fatores que ajudaram a haver uma reação. Por um lado, os efeitos foram... É muito provável, difícil de calcular, mas é muito provável que em todo o mundo já morram 200 ou 300 mil pessoas por ano em resultado das alterações climáticas. Mas, apesar de tudo, a causa não é tão fácil de se estabelecer. Apesar de tudo, 200 ou 300 mil não são 10 milhões ou 12 milhões como se acha que Covid já custou, em termos de vidas. E depois havia algo com Covid que ajudou muito a tomar decisões, que é o facto de todos nós acharmos, e desse ponto de vista estávamos corretos, que era uma crise temporária e que ia durar 2 ou 3 anos e ia ser conclusivamente eliminada. E, enfim, talvez não seja conclusivamente ou definitivamente, mas as coisas estão bem encaminhadas. Aliás, nós já respiramos um certo ambiente de fim de pandemia. Até aqui em Portugal, mas em Israel, no Dubai, onde eu estive há um mês, o ambiente já é de completo fim de pandemia, e isso ajudou porque permitia pensar que estes sacrifícios que estamos a fazer são temporários. No caso da crise climática, da emergência climática, a ideia é que os sacrifícios são pesados, talvez tão pesados como com a pandemia, mas são essencialmente para sempre, porque isso não é tão falado. Acho curioso que isso não seja muito falado, mas obviamente a crise climática, a emergência climática vai durar pelo menos até 2200, 2250, mesmo com reduções drásticas dos níveis de carbono, eles não vão reduzir na atmosfera antes de 100, 150 anos, 200 anos. E por isso, achar que vamos ter medidas tão penosas como tivemos com a pandemia e que elas são essencialmente para sempre, porque são para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos, é muito difícil. Nos livros de ficção científica há uma certa reflexão sobre qual é o horizonte temporal que nós podemos desenvolver um plano. Naquele livro do Asimov, Fundação, e no Dune isso aparece muito. Nós quisermos fazer um plano para resolver a crise climática, será que será um plano a 500 anos? E os seres humanos não têm muito essa capacidade de fazer as coisas dessa maneira. Só o Infante Dom Henrique, um plano a 100, 200 anos, não é? Segundo o mito dos painéis de São Vicente. E acho que tudo isso ajuda a explicar porque é que a classe política, como diz, não está a ser capaz. Mas eu não culpo, não sou como a Greta Thunberg de achar que todos eles são estúpidos. Por isso simplesmente temos aqui obstáculos tão radicais à decisão política que não me surpreende nada. Mas acham uma figura importante, Greta? Não, sinceramente não acho, mas... Não vejo chamar a atenção para este assunto? Talvez seja o meu lado mais conservador, não é?
Achar que as coisas não se resolvem com proclamações sentimentais e bem intencionadas é talvez o meu lado mais conservador, em que um conservador se revê necessariamente e tem uma espécie de reação alérgica exaltas aquele lado da emoção que faz com que as pessoas se emocionem também e se mexam também. Sim, mas lá está. Talvez esse seja o meu lado conservador, de achar que isso não vai mexer muito com as coisas, que não é assim que elas fazem e que tudo fica mais ou menos na mesma, que até tem efeitos perversos, porque as pessoas têm uma espécie de inspiração sentimental, mas depois tudo volta ao mesmo e já se sentem reconfortadas com o facto de terem gostado um tweet da Greta e o assunto já está resolvido, em vez de resolver o assunto de um modo prático. E por isso não parece muito. Mas se me perguntar quem é que... Há alguns escritores que têm escrito livros fantásticos e livros impressionantes. É impossível ler o livro e não ficar convertido à causa. Mas tirando alguns escritores, eu não vejo um grande líder no que diz respeito à emergência climática. Também não ia escolher Bill Gates, ou não ia escolher... na verdade, não encontro ninguém. Não ia escolher Al Gore. E esse também é um ponto curioso, de que nós, na verdade, não temos alguém que seja convincente sobre o assunto e inteligente. Temos aqui uma vaga mundial para os possíveis interessados. Este título que sai agora em setembro, aparentemente apocalíptico, contrasta com o título anterior, em que defende que a história apenas começou. History Has Begun, The Birth of a New America. Eu acho que é neste livro que o Bruno defende que os Estados Unidos são o último estágio ou o último remanescente da cultura ocidental, mas também defende que esse final traz consigo um novo começo, a oportunidade de os Estados Unidos fazerem crescer a próxima grande civilização. E eu gostava muito de saber como é que uma nova civilização pode começar e se deverá ser de natureza religiosa. Não, no livro não é, e não parece que venha a ser nos Estados Unidos, mas esse livro dos meus livros é aquele mais próximo, embora tenha muita coisa sobre Trump, por exemplo, mas é um livro que, se tivesse que estar numa prateleira, estaria numa prateleira de filosofia política ou teoria política. Este não estaria. Estaria mais em relações internacionais, ou geopolítica, ou até viagens. Mas o livro sobre a América é mais de filosofia política e é uma tentativa de perceber o que é que vem depois do liberalismo. O liberalismo é entendido como um grande movimento político com 200 ou 300 anos de existência, que não é de esquerda nem de direita, mas que é transversal às nossas sociedades ocidentais no seu conjunto, que assenta nos direitos individuais, nas liberdades, na democracia, na ciência. E este grande constelação de ideias e grande movimento do iluminismo, que, enfim, conquistou a Europa no século XVIII, os Estados Unidos no século XVIII e depois o resto do mundo no século XIX e XX. Isto é o fim da história e todos vamos ficar aqui daqui para a frente. Não há nada que possa substituir. Pode haver pequenos acontecimentos locais, ou pode haver estados que se aproximam mais deste ideal e outros que se aproximam menos, mas essencialmente não há nenhum movimento com a mesma dimensão constitutiva das nossas sociedades que possa substituir o liberalismo assim entendido. É isso que acreditamos, ou acreditamos que ao longo da história grandes religiões, grandes impérios, todos eles parecem inevitáveis quando estão no auge e depois são substituídos por outra coisa qualquer. E eu pessoalmente, e por temperamento, estou muito mais inclinado a achar que o liberalismo será substituído por outra coisa qualquer. E não será substituído por algo que veio antes, não será substituído pela religião, não será substituído pelo autoritarismo, não será substituído pela uma ditadura fascista ou comunista. Será substituído por uma coisa nova. Algo que ainda não existe, algo que ainda vai ser inventado. Exato. E no livro eu tento especular sobre o que é esse algo que ainda não existe. E chega a alguma conclusão? Sim. Temos de ler ou pode contar? É melhor ler, porque não é fácil resumir em duas palavras, mas essencialmente a ideia de que as nossas sociedades se tornarão sociedades de realidade virtual, em que é possível experimentar tudo, mas é tudo experimentado de uma maneira virtual, que nós deixamos a realidade para trás. E como é que se organiza uma política à volta de realidade virtual? Nós temos, por um lado, que assegurar que existe aquilo que nos estudos de realidade virtual se chama imersão completa. Quando tem um Oculus Quest, tem que estar completamente imerso na experiência. E a experiência tem que criar esta imersão, em que nós até nos esquecemos que aquilo é realidade virtual. Mas, por outro lado, tem de haver um modo qualquer de desligar a experiência. Há muitos filmes onde nós entramos na realidade virtual e depois não conseguimos sair.
E por isso eu tento criar uma espécie de uma teoria política organizada à volta destes dois princípios. Temos de deixar as pessoas entrar nas suas experiências, pode ser o trumpismo, pode ser uma experiência religiosa, pode ser muitos tipos de experiências, mas elas entram nessa experiência, mas depois possam sair mais tarde. Mas quando estão dentro da experiência, ela é absolutamente absorvente e confunde-se com a realidade, mas depois é substituída por outra coisa qualquer. E por isso no meu livro há uma espécie de tentativa de substituir o liberalismo por algo que eu chamo virtualismo. E talvez no futuro venha a escrever uma espécie de teoria do virtualismo ou virtualismo político, se fosse um livro. Mais um livro, já temos quantos? Ao longo desta entrevista, uns 4 novos títulos. Sim, e quer mais Teve alguma ideia aqui? Ou já são ideias que já tive antes? Não, tudo isso são ideias que já tive antes, mas acontecem regularmente. Novas ideias. Nós estamos sempre a ouvir falar de um pretenso declínio da União Europeia e do Ocidente, da perda de poder dos Estados Unidos face à China, por exemplo. E quais são os cenários que apontam para o contrário? Existem cenários que ponham os Estados Unidos a alcançar prosperidade e poder global nas próximas décadas? Sim, nesse livro sobre a América eu exploro essa possibilidade. Basicamente os livros exploram possibilidades diferentes. O livro sobre a China, Belt and Road em inglês, explora a possibilidade da China se tornar dominante, mas mesmo nesse livro eu nunca digo que isto é o que vai acontecer. Não só porque nós não conseguimos prever, mas porque na verdade este tipo de questões ainda nem sequer estão resolvidas. Na minha metafísica elas não estão resolvidas, por isso mesmo que eu tivesse poderes excepcionais de previsão não conseguia prever porque ainda não aconteceu. Depende de decisões que vão ser tomadas dos vários lados, etc. E por isso muitas destas coisas estão a ser decididas agora. Desenvolvimentos importantes que estão a acontecer nesta altura, nestes anos a seguir à pandemia, vão ser importantes. Mas sim, acho que é inteiramente possível que os Estados Unidos algumas coisas terão de mudar, mas que cresçam para uma civilização diferente. Claramente o modo de pensar anterior estava a levar a contradições e a resultados bastante desfavoráveis. A guerra do Iraque para mim é um exemplo perfeito disso, uma espécie de romantismo de transformação do mundo que, se continuasse a ser adotado, ia certamente levar à destruição completa do poder americano no mundo. Mas já há sinais de que os Estados Unidos estão a procurar novos caminhos e evidentemente continuam com muita capacidade de encontrar novos caminhos que são difíceis e que podem parecer traumáticos, mas por exemplo, e isto é polémico e certamente controverso, mas a mim parece-me que os anos de Trump eu interpreto-os mais como um sinal positivo do que como um sinal negativo, porque um país que consegue absorver algo como Trump, digerir e depois expelir, mas que consegue testar esta possibilidade radical de ter um presidente como Trump e o país fica inteiro numa só peça, não era possível nos países europeus. Em primeiro lugar, não temos essa capacidade de assumir riscos tão sérios como o risco de ter um presidente como Trump, não tínhamos capacidade de lidar com ele, não tínhamos capacidade de o remover. Tudo isso me parece um sinal de força, porque apesar de tudo a política tem de fazer experiências arriscadas, e a atitude que nós temos na Europa de não fazer experiência arriscada nenhuma, lá está. Eu acho que a democracia dinamarquesa funciona muito bem, porque se pensarmos na democracia dinamarquesa como uma máquina, um computador, os inputs são tão limitados e tão de rotina que é evidente que a máquina vai funcionar bem. Agora, algumas perguntas rápidas e de resposta rápida para fechar, ou quase fechar. Vamos lá ver se eu consigo fechar esta entrevista, porque não é todos os dias que estamos com uma pessoa que tem tanto para dizer. As elites intelectuais de um país ainda estão na política? Não percebi o que é que disse, Diana. As elites intelectuais ainda estão na política? Em Portugal ou de um modo geral? No modo geral. Eu acho que acabam por estar, porque apesar de tudo é preciso ter a experiência política para conseguir perceber o mundo. Em Portugal isso acontece? Acho que acontece. Acho que não é possível ser um bom intelectual, um bom pensador, sem nunca ter tido experiência política. Eu tenho estado a ler bastante sobre a história de Israel nas últimas semanas e é verdade que há, sobretudo na tradição judaica e dos pensadores judaicos no século XIX, século XX, havia alguns com mais experiência política, outros com menos experiência política, e aqueles que não tinham experiência política acabavam por estar a falar de um mundo que não existia. No caso dos problemas que enfrentavam os judeus na Europa, por exemplo, e aqueles que
que se envolveram nos assuntos políticos, que sujaram as mãos, por assim dizer, percebiam melhor o que se passava e acabavam por ter melhores ideias, na minha opinião. Eu não acredito muito num intelectual que está completamente removido. Pelo menos é preciso ter alguma dessa experiência para perceber como é que as coisas se passam, e há uma série de ilusões que perdemos se percebermos como é que as coisas se passam em política. As pessoas Mas que porquê é que as cabeças mais brilhantes, os intelectuais da academia, os pensadores, já não estão na política? E relembro que isto é um jogo de respostas rápidas. Certo, respostas rápidas, esqueci-me disso. Mas eu acho que alguns que estão, agora, é possível que em alguns países a política se tenha tornado bastante desinteressante. Em Portugal as grandes questões não se tratam na política, não sei bem onde se tratam, mas na política Nos não. think tanks? Também não, mas na política, repara, em Portugal as questões que se decidem na política são muitas vezes se o IVA é de 23% ou 23,5%. Questões práticas do dia-a-dia. Mas questões minúsculas, porque se a questão fosse se vamos ter IVA ou não vamos ter IVA, apesar de tudo era uma grande questão. Mas em Portugal está tudo tão limitado, também por causa de Bruxelas, que muitas vezes os governos passam meses a discutir se deve ser 23,5% ou 23,75%. O nível do IVA. Isso talvez não atraia pessoas ambiciosas e inteligentes tanto como no passado. Então temos bons representantes políticos? Temos? Alguns. É a resposta rápida. Considera-se reconhecido no seu país, pelo seu país? Sim. As pessoas que eu gosto e que admiro gostam de mim, escrevem-me e vamos almoçar. Há muita gente do Bloco de Esquerda que tem uma espécie de alergia às minhas ideias ou a mim próprio, mas não me incomoda nada, porque também não me interessa o que é que pensam sobre mim no Bloco de Esquerda. E se tivesse de organizar classes profissionais pela ordem de importância para liderar um país, como é que ordenaria? Sem contar com a classe de saúde que já tem lugar no topo depois desta pandemia. Certo. Bom, evidentemente eu acho que as pessoas das ideias, desde que sejam genuínas, desde que sejam verdadeiramente dedicadas às ideias, são pessoas importantes numa sociedade e muitas vezes esquecidas. E depois todas as pessoas que fazem serviços, conduzir autocarros, trabalhar nos supermercados, tudo isso a pandemia nos ajudou a perceber que nós não conseguimos viver sem estas pessoas que nunca são reconhecidas. E depois, entre estas duas classes, há muita gente que trabalha em escritórios e que na verdade faz muito pouco na indústria financeira, em uma série de serviços, e que tem grandes salários sem dar uma contribuição muito grande. Tudo isso terá de ser alvo de reflexão nos anos a seguir à pandemia. Estamos a apreciar muito a sua capacidade de síntese. Estudou em Harvard. Isto tem um quê de hollywoodesco para qualquer português que só tenha estudado em Portugal. O que é que Harvard lhe deu que não conseguiria ir buscar a mais lado nenhum? Tal como os tempos no governo, só tenho boas coisas a dizer. Harvard esteve à altura das promessas que fazia. Todos os dias chegam pessoas extraordinariamente inteligentes, pessoas que verdadeiramente te desafiam, ou que te fazem alguma inveja. Pelas capacidades. Inveja saudável. Sim, inveja saudável. Os professores e a vida em Harvard verdadeiramente tranquila, dedicada a ler, a discutir com muita gente, mas também muito divertida. Boston é uma cidade ótima, logo do outro lado do Rio. Foram ótimos anos. E quem é que são os grandes pensadores em Portugal, de Portugal? Como é que é a sua rotina para seguir o que se passa em Portugal? Sigo pouco, mas acho que tenho, apesar de tudo, é tudo pelo Twitter? Um bom entendimento. Sim, mas jornais também, e os amigos que tenho. Acho que nós tivemos uma geração de gente muito boa que eu habituei a admirar como adolescente, mas acho que admiraria mesmo que não fosse adolescente, o Vasco Polivalente, que morreu há pouco tempo, o Miguel Esteves Cardoso. Esses eram os nossos heróis. Dá-me a impressão que se eu fosse adolescente hoje, ou mesmo que se tivesse a sua idade... O MEC foi um herói seu? Quem? O MEC foi um herói seu? Sim, claro, mas isso de toda a gente. Na altura, em 1985 ou 90, e acho que por boas razões, nós comprávamos o Expresso ou o Independente e quem queria aprender a escrever, havia aquele sentimento de olhar para aquele texto e ficar um pouco... perplexo, como é que alguém faz isto? Inveja outra vez, sim, não é? Inveja, sim, mas a inveja não é sempre má. Sim, inveja branca. E não sei se hoje em dia existem, não sei se tivesse hoje 15 anos, se existem pessoas como o Vasco Polivalente ou Paulo Portas ou Miguel Esteves Cardoso. Grandes cronistas em Portugal neste Não momento. é tanta questão dos cronistas, porque eu não era como cronistas que os vi, era mais como modelos de alguém dedicado às ideias, mas que ao mesmo tempo é excitante, divertido, aventureiro. Mas com grande profundidade nas ideias.
Com graça e profundidade. Sim. Sobre o Twitter, bloqueia muitas pessoas. Imensas. Qual é o critério para bloquear pessoas? Olha, no início costumava ser o insulto bloqueado, mas agora pessoas que ficam um bocado obcecadas por mim, e agora já não são tanto portugueses, que todos os dias aparece uma resposta a discordar do meu Twitter. De forma agressiva. Sim, de uma forma agressiva e obsessiva. Eu prefiro, porque é melhor manter uma distância em relação a... E agora, como tenho muitos seguidores, tenho que ter algum cuidado para não me deixar envolver demasiado nesse tipo de coisas. É melhor bloquear e desaparecer. Mas porquê que gosta do Twitter? Ótima fonte de informação, rápida, consumir informação em grandes quantidades num tempo muito curto. Esse tipo de coisas são ótimas hoje em dia, e é possível fazer isso. Jornais, revistas, é tudo muito mais lento. Sim. Bem, agora temos um momento para respostas ainda mais rápidas. São perguntas que me chegaram para si através da internet. E como conhece as dinâmicas do Twitter, sabe que há poucos caracteres. Vamos lá responder a isto com poucos caracteres, mas com muito caráter. Se estivéssemos a meio de um jogo de tabuleiro, de estratégia, quem teria mais probabilidade de vencer? Europa ou Ásia? Ásia. Ásia? Porquê? Muito rapidamente? Num tweet? Maior dinamismo e maior paixão pelo futuro. E qual foi o maior desafio enquanto esteve no governo? Lidar com o resto do governo. O projeto BRI, Belt and Road Initiative, e consequente expansão chinesa põe em risco as bases sociais do Ocidente? Chegou-nos através do Instagram esta pergunta. Sim, porque é um projeto de influência global e tudo que corra bem para a Belt and Road Initiative significa redução ou eliminação da influência ocidental. O centro do mundo nos próximos 20 anos vai ser na Ásia, entre a China e a Índia? Sim, economicamente vai ser alguns nos Himalaias, entre a China e a Índia, porque os dois gigantes vão ter esse peso. Mas há muitas cidades interessantes, aquelas cidades que combinam culturas melhor. Eu sou otimista quanto ao futuro do Dubai, o futuro de Istambul e outras cidades. Londres também. Cidades que conseguem fazer esta mistura de culturas. Mais do que Nova Iorque, talvez até. Mais do que Nova Iorque. Acredita na criptomoeda? Qual é o futuro do dinheiro? Acredito, porque nós claramente entramos numa era em que as moedas se vão tornar menos controladas pelos Estados e vão se tornar essencialmente uma internet global, e é isso que as criptomoedas representam. Mais uma pergunta rápida, esta parece longa, mas é rápida. Há alguma maneira eficaz de bloquear os contínuos avanços da China no continente, com os recentes projetos de mega rotas de comércio que poderão aumentar ainda mais a sua crescente influência na região? Não de bloquear, mas nós temos de competir, temos de ter as nossas próprias iniciativas ambiciosas, temos de investir dinheiro no resto do mundo, convencer os nossos eleitorados a investir dinheiro no resto do mundo, exercer influência, exercer poder, não ter medo de exercer poder. Nós tivemos agora um exemplo em que a União Europeia me pareceu receosa de exercer poder, mesmo em relação a um país minúsculo como a Bielorrússia. Temos de assumir os riscos de ter poder e de o exercer. Devemos ter medo da China? Temos medo da China? Acho que sim, depende do que entendo por medo, mas sim, acho que sim. Acho que ter receio de um mundo que seja controlado pela China não me parece mau. Ter receio dos chineses parece-me mau. Depende de como interpretarmos. Já aqui falou de Trump, mas pediram-me para lhe fazer esta pergunta. Num saltinho aos Estados Unidos, como é que classificaria o mandato de Donald Trump? Não foi tão desastroso como a maior parte das pessoas em Portugal e na Europa e grande parte da classe intelectual nos Estados Unidos pensa. E a prova disso é que Biden acabou por manter muitas, mas mesmo muitas, das políticas que, com Trump, foram criticadas por serem desastrosas. E nunca ouvimos um presidente falar tanto da China. China. Certo, o Trump certamente mudou a nossa visão sobre a China, porque eu lembro-me que em 2015 era interpretado como xenofobia e até uma espécie de mania dizer o que ele dizia sobre a China, e hoje disse pior, mesmo por políticos centristas. A NATO é decisiva nas ações da política atual da União Europeia? Sim, embora há problemas. Com a Bielorrússia nós vimos que a NATO não esteve envolvida, embora na verdade foi um ato de agressão militar, porque um jato, um caça da Força Aérea Bielorrússia que ajudou a interceptar o avião. A NATO não esteve envolvida, com a China não está envolvida porque não faz parte do mandato da NATO. Por isso há aqui questões que devem ser tratadas de
modernizar e adaptar o mandato da NATO às novas circunstâncias. E acabámos de fechar as perguntas da internet. Vamos fazer agora um zoom in para falarmos do que é que anda a ver na Netflix, ou na HBO, ou noutra plataforma de streaming. Anda a ver alguma série? Tem tempo para ver séries? Sim, algumas. O interesse acaba por ser mais ou menos intelectual, mas algumas séries de que gostei muito. Agora deixa-me ver se me lembro do nome. Gostou da Guerra dos Tronos, não é? Pela lógica da disputa de Gostei da Guerra dos Tronos e acho que vi os episódios todos. Há parecenças entre essa série e a realidade? Eu não vi a Guerra dos Tronos, mas sei que é uma série muito bem sucedida. Sim, há quem tenha feito essa comparação com a geopolítica atual. Vários poderes num espaço limitado a competir pela nova ordem. Houve aquela excelente série, mas sabe, o problema é que eu não me vou lembrar dos nomes. A minha memória ou já não é o que era, ou move-se rapidamente para outras coisas. Então vamos sair das plataformas de streaming e vamos olhar para as redes sociais. Acha que esta nova forma de comunicar e disseminar informação através das redes vai mudar a forma de fazer política para sempre? Sim, já mudou, não é? Quando eu usava o Twitter em 2013, foi uma das coisas que não ajudou propriamente a minha carreira política. Mesmo o próprio Primeiro-Ministro não era um grande fã das minhas atividades twitteiras. Hoje em dia toda a gente usa. Antes de ser censurado na China, foi censurado no Twitter. Hoje em dia, um político que não usa Twitter, mais vale não ser político, não é? Tudo isso mudou. Então o Trump, como é que sobrevive agora? Sim, foi banido. Mas tem sobrevivido muito mal. A sua influência e capacidade de influenciar a discussão desapareceu completamente. Sim, ainda estamos à procura do melhor método. E uma outra questão importante é saber o poder que o Twitter tem, porque teve uma influência bastante considerável na decisão da eleição americana. E isso talvez não seja tão positivo assim. Mas de que forma é que esta nova forma de comunicar e reagir em tempo real vai afetar a formação política da nova geração? Vamos ter uma nova geração mais ligada aos extremos? Mais polarizada, não é? O ambiente que se vive um bocado no Twitter é uma polarização constante. Talvez, às vezes agressiva até. Mas isso pode não ser mau. Que as ideias sejam claras, que haja uma percepção das oposições, das alternativas. Tudo isso é bom. Em Portugal, por exemplo, é ótimo, porque nós nunca tivemos muito isso. Havia sempre mais uma tentação do pântano, onde as coisas são, ou de uma certa noite, onde tudo é pardo, onde todos os gatos são pardos e não é possível distinguir as propostas das alternativas. Polarização em Portugal até seria bom, mas depende de como isso depois afeta as instituições. Mas eu acho que haver discussões vivas não parece mal. Não faço parte das pessoas que acham que são as redes sociais que estão a destruir a nossa política. Okay. Quais é que achas que são os maiores atentados à liberdade individual que um país pode exercer? Impedir as pessoas de pensar, de discutir, impedir as pessoas de viverem a sua vida, mas acho que tudo começa com a tentativa de criar um pensamento único e de proibir ideias diferentes. Isso a mim causa-me sempre uma enorme revolta e suponho que num dia que fosse preciso fazer uma revolução para impedir um regime desses, também podiam contar comigo. Aqui relacionando liberdade e a opinião pública, como é que se lida, como é que se relaciona a liberdade e a opinião pública? Dizem que viver consoante o que os outros dizem e pensam de nós é uma espécie de escravidão. Qual é que é a sua filosofia de vida em relação à opinião pública e à liberdade para sermos quem somos? Certo, isso é muito útil, acho eu, para as pessoas mais novas perceberem que as coisas vão ser difíceis, que vão fazer inimigos, mas que tudo isso faz parte do processo e que muita gente não vai gostar do que dizem e do que fazem e que é preciso viver com o conflito. Também é uma das grandes lições da política, aprender a viver com o conflito, aceitá-lo, ver as coisas positivas no conflito e que não podemos deixar que outros, ou a opinião que os outros têm de nós, nos impeçam de fazer coisas que depois vamos lamentar não ter feito quando tivermos 80 ou 90 anos e for demasiado tarde. Já aqui falámos de mudanças geopolíticas trazidas pela pandemia. Já tomou a vacina? Não, estou aqui em Portugal à espera, em princípio no mês de junho, segundo se anuncia para as pessoas da minha idade. E em relação às transformações que vivemos com esta pandemia, muitas companhias aéreas faliram. Como é que vai ser o mercado da aviação agora? Acho que vai ser bastante pior. Acho que muitas rotas vão acabar, os bilhetes vão ser mais caros e por isso
para pessoas novas que querem conhecer o mundo não vai ser ótimo. Se há coisa que esta pandemia expôs foi a vulnerabilidade da globalização, com imagens de pessoas com máscaras tanto na Nazaré, em Portugal, como em Yangshu, na China, por exemplo. Isto foi mesmo um mal que nos atingiu a todos, mas a globalização, se fosse posta numa balança, numa grande balança, continuava a ser um grande benefício de e para a humanidade. Concorda? Certo, e mesmo durante a pandemia a globalização teve um impacto muito positivo. Foi a globalização que nos permitiu continuar a ter acesso a alimentos e a todo tipo de coisas que queríamos comprar. Foi uma das grandes surpresas da pandemia, perceber que não houve problemas de fornecimento em lado nenhum do mundo. Os supermercados continuaram todos a funcionar normalmente, os portos estavam todos cheios, a abarrotar no mundo inteiro, e a globalização de comércio continua a funcionar muito bem. A globalização científica também. Temos as vacinas rapidamente porque houve colaboração entre diferentes países, diferentes empresas. Não, o meu livro tem umas boas páginas a dizer que a pandemia foi um triunfo da globalização e não uma derrota da globalização. É um triunfo a pandemia? Não, um triunfo da globalização, no sentido em que nós percebemos durante a pandemia que precisamos da globalização e que não nos podemos dar ao luxo de nos fechar nos nossos países. As empresas também perceberam isso. As empresas que sobreviveram melhor são aquelas que se conseguiram utilizar unidades de produção em diferentes países. Por exemplo, a Samsung, na altura em que a Coreia teve um surto no início, usou as suas unidades de produção no Vietnã. E de um modo geral os países sobreviveram melhores, aqueles que continuaram abertos ao exterior. Claro que isso não impede de ter restrições a viagens de passageiros, mas sempre cirúrgicas, limitadas ao objetivo. Não vejo nada a tendência de fechar os países todos e acabar com a globalização. Nós queríamos agradecer à Livraria Galileu, em Cascais, e à Caroline, que tão gentilmente nos cedeu este espaço, que tem títulos incríveis, vale a pena visitar, em Cascais. Estamos aqui junto ao ciclo de vida da Paula Rego, Gosta de Paula Rego, Bruno? Não, nós temos aqui o museu temos aqui o Museu Casa das Histórias em Cascais, e eu vou lá almoçar de vez em quando, mas não, Paula Rego nunca foi uma artista que me tenha atraído muito. Vive no Dubai desde o início de 2021, mas viveu em Pequim, e quando voltava de Pequim para a Europa, em alguns momentos sentia que estava a recuar no tempo e não a avançar como costumava ser. E porquê? Deve-se sobretudo à tecnologia. Essa ideia antiga de que a Europa é avançada e a Ásia é atrasada acabou. Em Pequim já não usava dinheiro, nem cartões de crédito, tratava de tudo com o telemóvel, em qualquer loja. A inteligência artificial por lá já faz parte do dia-a-dia. Em breve haverá carros autónomos em muitas cidades chinesas, e na Europa ainda vai demorar mais tempo. Andamos assim, a velocidades diferentes, e por isso agradecemos a pausa que Bruno Maçães fez nos tempos livres, comigo e convosco. Obrigada, Bruno. Já falta pouco para a vacina. Para nós, sub-30, ainda falta mais algum tempo. Espero que desse lado tenham gostado tanto como eu. Eu aprendi muito. Espero que tenham aprendido qualquer coisa também, que saiam mais cultos e informados do que entraram. Sobretudo, a informação e a curiosidade são fundamentais para vivermos tempos livres. Mais do que nunca, o futuro parece estar em aberto. Este episódio também fica em aberto em todas as plataformas de podcast. Obrigada e vemo-nos no próximo episódio.